Muito bem, vamos continuar o estudo do álbum Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais MCs, né? E pelo que nós já vimos na aula anterior, são letras de um claro engajamento político, de um engajamento social, em que mostra a situação de uma parte da sociedade que assim não é muito conhecida, né? É uma parte que, inclusive, inclui muitas pessoas, porque o número de habitantes no Brasil que pertencem às classes baixas, né, que estão na linha da pobreza para baixo, é mais de 50% da população. Então, às vezes, se fala, é música dos excluídos ou da minoria. Na verdade, não. É uma música de uma maioria que está na margem da sociedade e precisa ser ouvida, precisa ser reconhecida, respeitada como todo e qualquer ser humano, né? E deixa eu projetar os slides. Nós começamos a ver, então, esse CD falando do gênero do rap que surge nos Estados Unidos, está vinculado à cultura hip hop, que inclui o rap, outras músicas, o canto dos MCs, o break dance, o street art e o grafite. E o rap é a voz da negritude, né? É a voz da negritude. Já pegando um aspecto, né, simbólico nesse álbum, e há muitos, vale a gente dar uma pensada um pouquinho no número de faixas. São 12 faixas. Historicamente, esse número 12 tem um valor muito forte, porque 12 eram os apóstolos de Jesus Cristo. E o que isso tem a ver? Tem a ver porque o álbum faz referências a aspectos religiosos e espirituais, como, por exemplo, a faixa 1, Jorge da Capadócia, a faixa 2, Gênesis, a faixa 3, capítulo 4, versículo 3, e alguns versos espalhados ao longo das demais faixas, tá? E aí nós temos a música 8, que é intitulada Periferia é Periferia, em qualquer lugar. O que esse título nos sugere? Que o álbum não vai tratar de uma periferia em particular, que seria a periferia, por exemplo, do Capão Redondo, lá de São Paulo, em que muitos dos cantores ali conviviam ou ali nasceram também, né? Mas é uma faixa que mostra que o nome periferia inclui um conjunto de situações muito degradantes, né? Como no caso, a que chegam os usuários de crack, né? E aí existe uma situação que é muito delicada, né? O moleque, o jovem ou a mina vai para as drogas porque quer. Ninguém vai, né, gente? Porque quer propriamente dito. É mais uma consequência da situação em que vivem. Então, a faixa 8 mostra que as famílias, devido ao trabalho, não conseguem impedir que os filhos se encaminhem para as drogas e para a violência, né? Ou seja, é o desamparo, né? O desamparo leva muitos às drogas. A violência obriga o cidadão de bem, representado por um nordestino pobre, a se armar para enfrentar a guerra. Muita pobreza estoura a violência. Nossa raça está morrendo mais cedo. Não me diga que está tudo bem. Então, é a referência ao revólver que está na contracapa do CD, em que eles vivem numa guerra. É uma guerra social e é uma guerra permanente, né? Porque, de repente, morar na periferia
tem lá um drogadinho que está na secura, chapado, ele entra na casa de alguém e leva a televisão embora. Então, diante de um cara alterado, de um cara drogado, deve-se usar uma força, né, para conter a pessoa. Então, a arma ali é uma forma de proteção necessária para aquele contexto da periferia, né? No entanto, essa faixa 8 nos mostra algo que existe lá no filme Tropa de Elite, né? Em que o consumo de drogas não é uma culpa da periferia. Quem mais alimenta o tráfico são as classes média e alta, né? Então, os burgueses buscam as drogas, e sobretudo as drogas mais caras. E, além disso, há, nesse tráfico de drogas, muitos envolvidos da alta classe. Ou melhor, muitos envolvidos de posições influentes na sociedade. E que o filme La Tropa de Elite também mostrou. Como, por exemplo, a polícia corrupta, ou seja, a parte da polícia que se corrompe, a presença de políticos, né, que ajudam a alimentar o sistema. E hoje a gente se depara com uma situação que está ficando cada dia mais clara, que são as milícias, né? As milícias, esse grupo paralelo, esse poder paralelo que influenciam, né, nos moradores da periferia, cobrando taxas absurdas, cobrando pela proteção e algo assim. Então, periferia não é à toa que o nome sugere algo distante, algo da margem, é algo em que as leis, os costumes, os hábitos da civilização ainda não estão muito presentes. Porque a sociedade se isola da periferia e, nesse isolamento, a periferia acaba sendo levada por aquilo que é mais primário no ser humano, né, gente? Os instintos. Então, a violência é fruto dos instintos. E quando os seres humanos são relegados sem estímulos a elevar o aspecto instintivo corporal, o risco de, né, se tornar viciado é muito grande. Ok? Então, a faixa 8 vai mostrar essa realidade da periferia. E a faixa 9 mostra também uma outra realidade, que é o fato de mostrar uma cena de jovens que saem para a balada, e aí haverá um flerte, uma paquera de um jovem por uma menina. Porém, quando ele vai conhecer um pouco mais a menina, ele percebe que ela é racista e ela é interessada em playboys brancos, né? Ou seja, o jovem da periferia ou o jovem negro, o jovem mestiço, ele sofre essa discriminação. Ele sofre, né? Então é necessário chamar atenção para esse problema e, uma vez que esse problema fique em evidência, qualquer aberração, como a que nós vimos no último final de semana, em que assassinaram lá o rapaz do Rio Grande do Sul, isso automaticamente gera uma reação nacional muito forte. Então, isso que nós estamos vendo aí, todos os noticiários estão falando, né, do assassinato do negro, lembra lá do assassinato do negro norte-americano. Por que que isso tem uma grande repercussão hoje? Gente, é graças à informação, é graças ao sistema de comunicação e é graças a estas informações absurdas que denunciam, né, os maus tratos, Então, a arte, ou, por exemplo, a música, que parece que não faz nenhum serviço social,
global, só para aqueles que ouvem a música, que cantam, os moradores da periferia, mas só que não. Quando a gente trabalha em cima de uma ideia, que é uma ideia de justiça, uma ideia de correção social, e trabalha firmemente nessa ideia, essa ideia penetra o subconsciente da sociedade. Aí, diante de situações em que essa ideia é contra, surge a comoção, surge a revolta, como surgiu com o assassinato lá daquela pessoa, tá? Então, aqui nós temos este retrato, né, bem um retrato daqueles que vivem na periferia. E existe nessa música 9 mais um alerta, que é o seguinte: não acreditem em coitadismo, não acreditem em vitimização. E aqui vai citar um pastor evangélico, membro de uma igreja evangélica, que, na verdade, comanda um ponto de venda de drogas. Entende? Então, a necessidade de estar esperto com todos ao redor. Então, vamos ouvir um trechinho dessa Qual Mentira Vou Acreditar? Cadê? Deixa eu ver se tem a letra aqui. Acho que não vai ter. As propagandas. Aqui dentro. Diz que te conhece, baixa malé. Cabelo solto, vestido vermelho. Ué, sujou. Aqui não tem a letra, vai ser isso aqui mesmo. He was slicker than slick. Some say a heap of the neck. He wore suits and spats galore. And step name, she said. Não tá vendo nada. O que aconteceu aqui? Então vai ser aquela mesmo. Pode vir quente que eu estou São apenas 10h30, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. TV é uma merda, prefiro ver a lua. Preto de rockstar, caminho da rua. Sei lá, vou pra uma festa, se pã. Se os caras não colar, volta às 3 da manhã. Tô devagar, tô a 50 por hora. Ouvindo funk do bom, minha trilha sonora. A polícia cresce o olho, eu quero que se foda. Zona Norte, a bandidagem, curte a noite toda. Eu me formei suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Eu tenho um manual com os lugares, horários de como dar perdido. Ai caralho. Prefixo da placa NY, sentido Jaçanã, Jardim Hebron. Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG, polícia no pé. O primo do cunhado do meu gêmeo, esqueço. Racismo não existe, comigo não tem triste, é pra sua segurança. Falou, deixa pra lá.
Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Quero saber contigo, quero saber em qual mentira vou acreditar. A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Qual mentira vou acreditar? Quero saber contigo, quero saber Em qual mentira vou acreditar? Pô, esse cara chato, ó, 15 para as 11, eu nem fui muito longe, os homens embaçou, revirou os bancos, amassou meu boné branco, sujou minha camisa do Santos, eu nem me lembro mais pra onde eu vou. E agora, será que ligou? Espere na estação, eu tô na zona sul, eu chego rapidinho assinado. Pode ver naquele lado de Santana, conheço uns lugares, conheço umas fulana, Juliana, não, Mariana, não, Alessandra, não, Adriano, o nome é só um detalhe, o nome é só um nome, 953, esqueci o telefone. Porra, demorou. E aí, Blue, como é que é? Isso aqui é inferno, tem uma par de mulher, trombei uma par de gente, uma par de mano. Tô há quase uma hora te esperando. Passou uma figura aqui, me deu ideia. Diz que te conhece, pá, chama Léa. Cabelo solto, vestido vermelho, estrategicamente ao palmo do joelho. Os caras comentaram o visual, ó, que tal? Pagando mó pau, ninguém falou um mas eu via meio mundo ticando por ter empatia. Economizava o meu vocabulário, não tinha o que falar, falava o necessário, meio assim, é claro, sei lá qual é que é truta, que não falta mina filha da puta, tudo comigo, confio no meu taco, versão africana, dão um undermarco, tudo muito bom, tudo muito bem, sei lá o que que tem, ideia vai, ideia vem, ela era princesa, eu era o plebeu, que é mais foda que eu. Espelho, espelho meu, Putarense de Araújo, Camila Pitanga. uma mistura, confesso, fiquei de perna bamba. Será que ela aceita comigo com o pai? Oi pra Zona Sul, tem um grande finale. Amor com gosto de queijo até às 6 da manhã. Me chamar de meu preto e me cantar de Javan. Ninguém ouviu, mas puta que pariu. Infração de segundo, meu castelo caiu. A mais bonita da escola, rainha fascista, se transformou numa vaca nazista. Eu vi o James Brown, cheio de puta, ela pergunta se eu tenho. Lógico que não, a mina quase histérica meteu a mão no rádio e foi na Transamérica. Como é que ela falou? Só se liga nessa, que mina cabulosa, olha só que conversa. E tinha bronca de neguinho de salão, Não. que a maioria é maloqueiro e ladrão. Aí não. Aí não, mano, foi por pouco, eu já tava pensando em capotar no soco. Disse pra mim não falar gíria com ela, Pode crer. pra me lembrar que eu não tô na favela. Bate boca, novela, será que é meia-noite já? A Cinderela virou bicha do mar, me humilhar não vai tirar o caralho. Levanta seu rabo, racista, e sai. Eu conheço essa perversa mó cara. Correu a banca toda de uns teipa que cola lá na área. Pra mim ela já disse que era solitária, que a família era rígida e autoritária. Tem vergonha de tudo, cheia de complexo, que ainda era cedo pra pensar em sexo. A noite é assim mesmo? Deixa rolar. Vou escolher em qual mentira vou acreditar. Quero saber contigo, quero saber lidar. Em qual mentira vou acreditar? A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Qual mentira vou acreditar? Quero saber contigo, quero saber lidar. Qual mentira vou acreditar? Ih, caralho, olha só quem tá ali. O que que esse mano tá fazendo aqui? Aí, esse maluco veio agora comigo. Ligou que era até seu amigo. Morava lá na Sul, irmão da Cristiane. Dei um cavalo pra ele no Lausanne. Ia levar um recado pros parentes local da igreja evangélica pentecostal. Desceu do carro acenando a mão. Na paz do Senhor! Ninguém dava atenção. Bem diferente o estilo dos crentes. Com bojaco, toca, mas a noite tá quente. Que barato estranho, só aqui tá escuro. Justo nesse poste não tem luz de mercúrio. Passaram 20 fiéis até agora, dá R$5. Cumprimento e sai fora. Um irmão muito sério em frente à garagem. Outro com a mão na cintura, em cima da laje. De vez em quando a porta abre e um diz: Nego preto do branco, e coça o nariz. Isso sim, isso que é união. O irmão saiu feliz, sem discriminação. De lá pra cá veio gritando, rezando: Aleluia, as coisas tá brincando. esse cara é dentista, sei lá. Diz que a firma dele chama Boca S.A. Será material de construção, vendedor de pedras,
Lá na Zona Sul era patrão. Ih, patrão, caralho, ele é safado. Eu tudo falo velho com os dias contados. Na paranoia de fumar era fatal. Arrombava o barraco e saqueava o sarau. Demorou. Bateu na cara do pai, do vagabundo. Tá fazendo hora extra no mundo. A noite tá boa, a noite tá de barato. Mas puta gambé, pilantra é mato. Quer saber curtir, quer saber lidar? Com mentira eu vou acreditar. A noite é assim mesmo, então deixa rolar. Com mentira vou acreditar. Muito bem, então veja, gente, que é toda uma descrição, né, todo um relato a que o jovem passa na noite, né, o jovem da periferia, em que ele enfrenta a discriminação, seja da polícia ou de outros que o discriminam pelo fato dele ser da periferia, ou dele ser mestiço, dele ser negro, né? Então, é uma dura realidade da violência psicológica, né, em que o morador da periferia passa. E, em contrapartida a esta ideia muito forte, pesada, né, e aqui, nessa faixa 9, vale lembrar o que ele diz ali, que tem que saber curtir, tem que saber lidar. Ou seja, o cara da periferia tem que estar ligado, tem que estar esperto, né? Porque senão já era. Então, em contrapartida a essa letra que é mais pesada, nós temos a faixa 10, que é a faixa Mágico de Oz, né? E é uma música em que deixa evidente o fato de que o morador da periferia, ele não é a causa do problema, ele é a consequência de um problema de exclusão que existe na sociedade, né? E aqui, esse Mágico de Oz vai mostrar o desejo de uma criança, né? Uma criança que nasce na favela, que está envolvida, quer dizer, melhor, que está observando todas as desgraças que existem ao redor, o que ela desejaria, né? Então, é a manifestação de uma pureza que muitos não acreditam que haveria num jovem da periferia, né? E essa pureza é evidente porque, assim, nenhum ser humano, por natureza, é mau. Como Jorge Amado, por exemplo, mostrou lá no livro Capitães da Areia, os meninos trombadinhas são vítimas do sistema, porque eles guardam dentro de si algo de pureza, algo de inocência. E essa música mostra essa pureza que está presente, apesar de aparentar não estar presente. Então vejamos. Tem direito. Você mora aí na rua aí? Nossa, Qual é o seu pai? não sei. Aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia, tá na correria, como vive a maioria. Preto desde nascença, escuro de sol, eu tô pra ver ali igual. No futebol, sair um dia das ruas é a meta final. Viver decente, sem ter na mente o mal. Tem um instinto que a liberdade deu. Tem a malícia que cada esquina deu. Conhece puta, traficante, ladrão. Toda raça, uma pode alucinar e nunca embaçou. Confia nele, mais do que na polícia. Quem confia em polícia, eu não sou louco. A noite chega e o frio também se demora. E a pedra, o consumo aumenta a cada hora. Pra aquecer ou pra esquecer, viciar
Deve ser pra se adormecer, pra sonhar, viajar na paranoia, na escuridão. Um poço fundo de lama, mas um irmão não quer crescer. Ser fugitivo do passado, envergonhar-se e aos 25 ter chegado. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de olhos. Deus ouvisse a minha voz. O mundo mágico de olhos. Deus ouvisse a minha voz. Um dia ele viu a malandragem com um bolso cheio, pagando a rodada, risada e vagabunda no meio. A impressão que dá é que ninguém pode parar. Um carro importado, som no talo, homem na estrada, eles gostam. Só bagaceira, só o dia inteiro, só como ganham dinheiro vendendo pé de pó. Olha tesouro no pescoço a custar de alguém. Uma gostosa do lado pagando pau pra quem? A polícia passou e fez o seu papel. Dinheiro na mão, corrupção à luz do céu. Que vida agitada em gente pobre tem, periferia tem. Você conhece alguém? Moleque novo que não passa dos 12. Já viu, viveu mais que muito. O homem de hoje vira a esquina e cai em frente uma vitrine. Se vê, se imagina na vida do crime. Dizem que quem quer segue o caminho certo. Ele se espelha em quem tá mais perto. Pelo reflexo do vidro ele vê seu sonho no chão se retorcer. Ninguém liga pro moleque tendo um ataque. Foda-se quem morrer dessa porra de crack. Relaciona os fatos com seu sonho. Poderia ser eu no seu lugar. Das duas uma eu não quero desandar. Por aqueles mano que trouxeram essa porra pra cá, matando os outros em troca de dinheiro e fama. Grana suja, como quem vai, não me engana. Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de olhos. Então, gente, vejam esse eu lírico que traduz o que seria a consciência do morador da periferia, a consciência mais profunda, que traduz o desejo, né, de sair desse mundo, né, de se transformar e não conviver mais com as drogas, a violência, o crime. E a letra mostra a indiferença, né, da sociedade diante, por exemplo, de um moleque alucinado, com crack na cabeça, tendo um ataque no chão. O que faz a sociedade? Segue seu caminho, não faz nada, né? Então, é preciso a gente perceber que ao morador da periferia existe o problema das péssimas condições, né, de saúde, condições de moradia e etc. Porém, além dessas péssimas condições materiais, existe algo que traz um peso ainda maior ao morador da periferia, que é a indiferença, que é a discriminação, né? Então, é algo assim que a música está tentando despertar, esta autoafirmação, é o valor próprio, do tipo, mano, você é preto que nem eu, mas vamos junto fazer um som, curtir um barato legal, sem drogas, né? Mas fazer uma arte, fazer uma dança, fazer um grafite, vamos curtir a nossa maneira, né? Então, a ideia que vai perpassando o CD todinho é que, ao morador da periferia, deve existir um esforço de mudar a situação da periferia. Mudar no sentido assim, de criar algo que seja mágico, né? Algo que seja mágico, algo que seja distinto daquela vida que é comum na periferia, vida de crime, de violência, de drogas, né? De mentiras, trairagem, pobreza, miséria e tal. Então, veja, alguém precisa educar,
alguém precisa instigar o morador da periferia. E o álbum faz esse trabalho muito bem. E a próxima faixa dialoga com essa, porque o nome é Fórmula Mágica da Paz. Então, na letra 10 tem o Mágico de Oz, e depois aqui na letra 11 a Fórmula Mágica da Paz. Então, aqui nós vamos ter um eu lírico que vai mostrar uma ética aos jovens, ao revelar os descaminhos daqueles que enveredam pelo mundo do crime, e esse mundo do crime vai levar à morte precoce, né? E, nesse sentido, a música vai propor a busca por uma fórmula mágica da paz. E esta fórmula mágica da paz seria a solução dos problemas que eles enfrentam. Mas vamos ouvir a letra, que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então preste atenção aí bastante na letra. Fórmula Mágica da Paz. Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar nela, mas aí minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair. É muito fácil fugir, mas eu não vou trair quem eu fui, quem eu sou. Posso de onde eu vou, de onde eu vim. Ensinamento da favela foi muito bom pra mim. Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei, cada lei uma razão. Eu sempre respeitei qualquer jurisdição, qualquer área. Já que Santo Eduardo, Cataú, missionária, Chá, Pereira e tal, Joaniza. Eu tento adivinhar o que você mais precisa. Levantar sua goma ou comprar uns panos. Um advogado pra tirar seu mano. No dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X. Então, como eu tava dizendo, sangue bom, isso não é sermão. Ouve aí, queridão, eu sei como é, foda parceiro. A maldade na cabeça o dia inteiro. Nada de roupa, nada de carro, sem emprego, não tem hip-hop, não tem rolê, sem dinheiro, sendo assim, sem chance, sem mulher. Você sabe muito bem o que ela quer. Encontre uma de caráter se você puder. É embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém, absolutamente. Aqui quem fala é mais um sobrevivente. Eu era só um moleque, só pensava em dançar. Cabelo black, tênis all-star. Na roda da função, uma zoeira. Tomando vinho seco em volta da fogueira. A noite inteira, só contando história. Sobre o crime, sobre a treta na escola. Não tava nem aí, nem levava nada a sério. Admirava os ladrão e os malandros mais velhos. Mas se liga, olha seu redor e me diga o que melhorou da função que sobrou. Sem ir no velório, pulou de lá pra cá. Qual a próxima mãe que vai chorar? Ah, demorou, mas hoje eu posso compreender que malandragem de verdade é viver. Agradeço a Deus, aos orixás, parei no meio do caminho, eu olhei atrás. Eu tô pegando todos bola, longe demais. Se me der São Luís aqui já. Mas que merda, meu olhão até a boca. Que vida louca, por que é que tem que ser assim? Onde eu sou livre, um fulano aproximou de mim. Agora eu quero ver ladrão. Chora, deixa quieto. Sexto sentido é um dom, eu tô esperto. Poder é um fator, mas conforme for, dei no bolso na agulha e mais, se bonito eu for. Joga o jogo, vamos lá.
caiu aonde eu tava. Eu não preciso de muito pra ser time capaz de apontar a fórmula mágica da paz. Vou procurar, e vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu boto uma fé, mas eu vou atrás. A minha fórmula mágica da paz. Vou procurar, e vou encontrar. Eu vou procurar, eu vou procurar. Eu vou atrás da mina. Caralho, que calor, que horas são agora? Dá pra ouvir a pimentada gritando agora. Hoje acordei cedo pra ver, senti a brisa de manhã e o sol nascer. É época de pipa, o céu tá cheio. 15 anos atrás eu tava ali no meio, desde quando era pequeno. Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui, que é o seguinte. Ele diz que vai procurar a fórmula mágica da paz, né? E aí logo na sequência vem essa estrofe em que ele afirma: hoje acordei cedo para ver, sentir a brisa de manhã e o sol nascer. É época de pipa, o céu tá cheio, 15 anos atrás eu tava ali no meio, lembrei de quando era pequeno, eu e os caras, faz tempo, e o tempo não para. Vejam só, aqui ele já está mostrando um caminho para encontrar a fórmula mágica da paz, que no caso é curtir uma manhã ensolarada, soltar uma pipa, se divertir em atos bem infantis, em atos de criança, né? No entanto, a Unicamp, que é um vestibular que às vezes apresenta algo interpretativo muito forte, é possível a gente usar este refrão e pensarmos um pouquinho mais. Então, procure a sua, a minha, eu vou atrás, até mais da fórmula mágica da paz. Eu pergunto, no contexto do álbum, né, do que nós vimos até agora, que respostas possíveis podem ser identificadas como uma fórmula mágica da paz? Como que o morador da periferia, segundo o que o álbum já apresentou, poderia encontrar esta fórmula mágica da paz? Ou seja, como que o álbum, por si só, nos comunica essa fórmula mágica da paz? Pergunto para vocês. Então, pensa aí um minutinho e respondam. Qual seria esta fórmula mágica da paz, ou que respostas possíveis seriam para essa fórmula mágica da paz? Sou eu que cheguei pelo celular. Se apegando à religião, é uma resposta possível, mas não é a única. O que mais? A Bruna falou a arte. Qual arte, Bruna e Mariana? Eu vejo na perspectiva tanto do rap mesmo, do fato deles cantarem um pouco também, para falar um pouco para fora aquilo que eles sentem. Eu não vou lembrar em qual música, mas eu lembro que em uma delas ele até fala que ele tem uma língua de aço, uma língua para falar a verdade. Então acho que é uma das formas deles exalarem esse problema e enfrentarem com força. Eu não lembro qual, mas tem uma que ele fala, que é a minha língua de aço. Eu acho que é na terceira música, mas eu não tenho certeza. Eu estou vendo aqui. E também na Aqui, perspectiva... aqui, por exemplo, ele fala:
Eu tenho uma missão e não vou falhar. Meu estilo é pesado e faz tremer o chão. Minha palavra vale um tiro e tenho muita munição. É essa ideia mais completa da fórmula mágica da paz. Porque, assim, a Giovana mencionou a religião. Pode ser porque ele coloca, afinal, o crucifixo na capa, usa o versículo bíblico, né? No entanto, a música que a gente viu, não sei se a gente já viu, que fala que há ali um evangélico que, na verdade, ele é dono de uma boca de fumo, né? Ou seja, ele usa a religião para penetrar a favela e para fazer o trabalho de tráfico ali, né? Então, a religião seria um caminho, mas não é 100% confiável. Agora, a melhor fórmula mágica da paz é a arte, porque a arte tem um poder transformador. Então, imagine a situação de um morador da favela, moleque de 12, 13, 15 anos, né, que está começando a descobrir o mundo, vive rodeado de sacanagem, violência, criminalidade, e se depara com esse CD, que utiliza uma linguagem que é a linguagem dele, né? Há, naturalmente, uma identificação, né? E essa identificação leva o jovem a considerar aquilo que está sendo dito, porque é um igual a ele que está dizendo, né? É alguém que usa uma fala própria da periferia. Então, a ideia é que a arte, ela tem esse poder transformador porque ela naturalmente encanta, né? E um dos graves problemas da humanidade é a falta de encanto. Por quê? A sociedade desenvolve-se no caminho não da abstração, mas no caminho da materialização. Então, vocês percebem, né? Quanto mais bens materiais uma pessoa tem, mais ela é admirada, mais ela é respeitada, mais ela é reconhecida, né? No entanto, mais ela é vazia, sem sombra de dúvida. O materialista é uma pessoa muito vazia, porque ele depende da matéria para adquirir um sentido na vida. E se ele não tem um outro elemento abstrato que o preencha, a matéria vai ser uma espécie de droga, né? Ele vai buscar excitantes e mais excitantes, seja comprando coisas, adquirindo títulos, status, usando drogas, tecnologias e tal, porque não é na matéria que preenche a nossa orfandade existencial, entende? A arte desenvolve esse papel. E a religião deveria desenvolver, né? O papel da religião seria preencher o vazio da humanidade, mas muitas vezes manipula, né, e engana. A mágica da paz, Bruna e Mariana, vocês acertaram. É a arte, né? É a arte, é o rap, é o grafite, não a pichação, porque se a pichação é uma forma lá de escrever, de manifestar que existe o morador da favela, aquilo não tem arte. Agora, o grafite tem arte, né? O grafite há algo de criativo, algo de imaginativo, algo da fantasia. Então, faz, assim, elevar a moral, né, do morador da periferia. Se o cara, por exemplo, ele é um grafiteiro e ele é contratado por uma firma, faz um desenho aqui nessa parede, assim, assim, assado, pá. Mano, não é só o desenho que ele vai fazer, é ele que estará na parede. Então, toda vez que ele passar por aquela rua e ver aquele desenho, ele vai se sentir valorizado, porque afinal, eu que fiz o desenho. Então, precisa dessas oportunidades para o morador da periferia. Então, a música é um exemplo das oportunidades, né? Porque é uma música
que tem o prazer que é natural da arte, mas somado ao prazer, traz essa bondade, traz essa ética, né, de alertar, de despertar o jovem para a realidade a que ele está sujeito, né? E esse despertar é o início para que o jovem não se envolva com a criminalidade que ali existe. Bruna, tudo bem? Você quer dizer algo mais? Acho que em relação à arte, era mais isso mesmo. A única coisa que eu ia falar para você é se eu poderia fazer uma correlação que praticamente todas as músicas dele, eles citam crianças. Às vezes, como uma perspectiva de que a criança ainda é um ser humano, que há uma esperança ali, e às vezes como um ser que já foi convertido ao mundo do crime. Quando ele cita a criança como uma esperança, eu poderia dizer que seria tipo um arquétipo de que ele sonha realmente que a vida vai mudar? Sim, é o arquétipo que está presente na criança. Porque se nós pensarmos o que a criança é, que arquétipo a criança representa, né? É o arquétipo da pureza. É a pureza que nos enche de esperança de essa criança não se corromper. Essa é a grande questão, porque a criança, né, em essência, ela é marcada pela pureza. E tanto que Cristo, por exemplo, na Bíblia fala: vinde a mim as criancinhas, pois é delas o reino do céu, o reino dos céus, né? Ou seja, Cristo afirma isso na Bíblia e faz muito sentido, porque o verdadeiro cristão é aquele que mantém a pureza dentro de si, é aquele que mantém a criança viva dentro de si. Porque é do mundo dos adultos corrompidos, né? Agir cobiçosamente, agir em função de prazeres pessoais, pela vaidade apenas, né? Geral é um mundo egocêntrico. E o mundo da criança, de maneira geral, não é contaminado por esse egocentrismo, né? Então aí você tem razão, porque ora a criança é criança mesmo, como ali no Mágico de Oz, que ele representa essa voz da criança, pelo meio, e precisa fazer algo urgente para salvar essa criança. Então, essa ideia arquetípica, a gente pode perceber assim nesse livro, nesse CD, e até você usar numa redação, tá? E esse arquétipo da pureza infantil está aqui nesse CD, está no Capitães da Areia também, está, por exemplo, nas Crianças do Vidas Secas, né? Então, a criança é um símbolo, assim, de esperança, é um símbolo de que a vida poderá um dia ser como o pensamento de uma criança. Ou seja, a vida poderá um dia vir a ser pura, inocente, ingênua, sem interesse, sem cobiças e coisas desse tipo. Percebe? Dá para viajar. Era mais ou menos, não tanto, mas mais ou menos nessa pegada que eu tinha refletido. Sim. Mas interessante. Eu estava pensando tanto em relação à perspectiva da criança, quanto em relação à perspectiva da religião, que apesar também dele mostrar os dois lados, né, que a religião pode ser usada de uma forma boa, mas pode ser usada também como uma forma de acessar as pessoas e levá-las a um caminho ruim, ela também seria um arquétipo de esperança ali no meio, junto com a criança. Sem dúvida, tanto que há o crucifixo na capa, né? E há o versículo bíblico ali também. Então, a ideia, assim, eu acho que é muito válido ele instigar essa fé,
né? Porque me parece que é natural o morador de periferia se sentir abandonado por Deus. É natural, né? Porque ele é abandonado pela sociedade, ele é discriminado pela sociedade, ele sofre baixos salários, né? Desrespeito, batidas policiais. Então, o morador da periferia, ele vive uma orfandade existencial. Então, falar da fé, ó, eu tenho o meu Senhor, eu acredito no meu Senhor, é uma forma de eles não perderem esta ligação com o alto, né? É manter a chaminha da esperança acesa, porque assim a entrega ao mundo do crime não é tão imediata, pelo menos, né? Há uma certa proteção a esse mundo sedutor do crime, das drogas, da violência, do sexo e tal. E a única coisa que sobra, né? É a música, é a arte e é a religião. Porque a polícia não existe, quando a polícia existe é para subjugar e humilhar, os governos também pouco fazem. E um terceiro elemento que seria viável nessa fórmula mágica da paz é a parceria. É os humanos se unirem a outros humanos do bem e buscarem juntos fazer alguma coisa. Entende? Até eu não sei se vocês assistiram, no meio da pandemia, teve uma reportagem de uma comunidade em São Paulo, eu acho que foi no Jardim Ângela, em que alguns moradores se articularam para pesquisar aqueles que estavam contaminados com a pandemia, isolar o indivíduo e procurar, através de associações com ONGs, o recolhimento assim, de cesta básica para dar para essas pessoas que não podiam trabalhar por causa do Covid. E, na ocasião, essa reportagem passou no jornal Hoje, o índice de contaminados era muito baixo, bem mais baixo do que bairros de classe média e alta em São Paulo, né? Então, a ideia terceira seria essa, dessa articulação dos moradores da periferia, porque na articulação, na conversa, eles vão encontrar um caminho que possa trazer a paz, né? Porque, na verdade, já dizia Mahatma Gandhi, não existe fórmula, ou melhor, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Ou seja, não existe uma fórmula para a paz. É vivendo a paz que a gente vai produzindo uma fórmula. Nós vamos atraindo pessoas que também compartilhem da mesma ideia, do mesmo conceito. Tudo bem? Gente, então, religião, arte e parceria. 3 coisas muito bacanas. Bom, aí nós entramos na última música, que é o seguinte. A última música confirma o fato de o CD e a Banda dos Racionais simbolizarem a voz da periferia. Ou seja, não se trata de uma opinião particular de 4 rapazes de uma periferia qualquer. Esses 4 rapazes conseguem, através das letras, nos revelar verdades que estão presentes em toda a periferia do Brasil ou mesmo do mundo. E essa música 12, Salve, lembra o fechamento da missa. Que na missa, né, qual é a última frase que o padre diz lá? Vão em paz
e que o Senhor vos acompanhe. Não é isso? E a música reflete isso por meio de um cumprimento a todos que estão ouvindo a música ou a todos que estariam presentes na missa, tá? E após esses cumprimentos, a música termina desejando paz, né? E na missa os padres falam, né? Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, né? Então, aqui confirma mais um aspecto da fé que perpassa essa obra como um todo. Então, vejamos, eu vou mostrar a letra, porque aqui não tem a letra. Salve, racionais. Muitas ofertas para você se dar bem. Para pa, pa, pa. Eu vou mandar um salve pra comunidade do outro lado dos muros. As grades nunca vão prender nosso pensamento, mano. Se liga aí, Jardim Evana, Parque do Engenho, Gerivá, Jardim Rosana, Pirajussara, Santa Teresa, Vaz de Lima, Parque Santo Antônio, Capelinha, Promorá, Vila Calu, Branca Flor, Paranapanema e Aracati. Novo Oriente, Parque Arariba, Jardim Igá, Parque P, pessoal da Sabi, Jardim Marcelo, Cidade Ademar, Jardim São Carlos, Jardim Primavera, Santa Amélia, Jardim Santa Terezinha, Jardim Milha, Vila Santa Catarina, aí Vietnã, Cocaia, Cipó, Colônia, Campanária e Diadema, Calux em São Bernardo, Vila Industrial em Santo André, Bairro das Pimentas, Brasilândia, Jardim Japão, Jardim Hebron, Coab 1, Coab 2, São Mateus, Itaí, Cidade Tiradentes, Barueri, Coab de Tarpas, Bandeira, Borel, Cidade de Deus, e aí DF, Expansão, P-Norte, P-Sul, e aí pessoal do Sul, Estiga, e aí Quebrada, Zona Noroeste, Santos, Rádio Favela, BH, e para todos os aliados espalhados pelas favelas do Brasil, firma! todos os DJs, todos os MCs que fazem do rap a trilha sonora do gueto. E pros filha da puta que quer jogar minha cabeça pros porcos, aí tenta a sorte, mano. Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus, só ele sabe a minha hora. Aí ladrão, tô saindo fora, paz. Gente, percebe esta intertextualidade com o ritual da igreja, né? Começa a missa com um canto normalmente de um louvor, né? A missa começa com um canto, começa com um louvor. E o CD começa com um louvor também, que é a música Jorge da Capadócia. E a missa termina com o cumprimento aos presentes e o desejo de paz, e o CD também faz esse cumprimento e o desejo de paz. E fica bem claro que a religião dele é o rap, né? Olha só, todos os DJs, todos os MCs que fazem do rap a trilha sonora do gueto. Ou seja, a minha vida é o rap, o meu Deus é o rap e a minha missão é o rap. Então, essa é a ideia aí presente. Então, o rap é um caminho muito válido para que os jovens afastem-se desse mundo assediadores, desse mundo do crime, da periferia. Entende? Então, é algo assim
que às vezes a gente pega um CD e tal e não estuda, né? Você só ouve. Mas olha que interessante esse estudo, né? O quanto a gente pode perceber de simbólico que há nesse CD, né? Nessas letras. O quanto que de verdade que ele mostra o risco das drogas, né? Não é um mero discurso moralista, não. Há um risco grande, o risco de se meter com os playboys e querer ser como um playboy, que na hora do aperto os playboy cai fora e o cara da periferia se ferra sozinho, né? E se ele for negro ou mestiço, pior ainda. Então é um CD permeado de verdades, muitas verdades adequadas e direcionadas ao morador ali da periferia, né? Então, o CD cumpre um papel social muitíssimo importante. Não à toa, a Unicamp o colocou lá no vestibular. E para fechar, há uma síntese aqui que eu fiz do CD como um todo, que é o seguinte. Primeiro, o CD representa uma voz coletiva dos negros e dos pobres, que se reconhecem nas narrativas marcadas pela miséria e violência policial. Então, esse é um ponto, né? É um CD que fala a voz de milhares que vivem o que o CD nos comunica. Sociologicamente, apresenta um sujeito periférico, que se expressa de acordo com a exclusão imposta pela sociedade. Muito bem, há aqueles que vão dizer assim, o discurso do rap é bruto, é violento e tal. Gente, muito mais violenta é a exclusão e a discriminação que eles sofrem. Porque a gente acha, às vezes, né, a gente, classe média, que as palavras não ferem, mas podem ferir muito, sobretudo quem já vive numa situação de vida difícil, como um favelado, se ele ouve uma palavra que o humilha, gente, é uma dor assim muito forte, é uma dor que inimaginável, né? Então começa aí o trabalho de transformação social, respeitando, né? E é tão simples, né? Você tratar bem as pessoas, você reconhecer o valor das pessoas, você não humilhar, não menosprezar, né? É uma obra que tem um caráter orgânico, com início, meio e fim. Cada faixa relaciona-se ao todo. É uma espécie de culto cristão, como eu falei, uma missa, né? No qual os rappers se pareceriam a pastores marginais, cujo evangelho busca, por meio da conscientização, salvar a vida e a alma dos habitantes da periferia. Ou seja, é como se cada música fosse uma pregação, né? Não à toa, uma das músicas é capítulo 4, versículo 3. Né? Então há essa intertextualidade com a Bíblia muito clara. Somado a isso, a presença de uma ética da violência, ou seja, um espaço com leis próprias. E o CD mostra que o bandido não é alguém que deve ser eliminado da sociedade, mas alguém de sangue bom, que, ao tentar, por meio da violência, adquirir os bens dos playboys, acaba vivenciando o inferno das cadeias e, no limite, a morte. Ou seja, o bandido é uma vítima. Ele não é alguém que seja uma praga da sociedade, como, né, há aqueles comentários, bandido bom é bandido morto. Gente, só uma sociedade ignorante acreditaria numa frase desse tipo, né? Bandido bom é o bandido recuperado, é o bandido acolhido, é o bandido respeitado e dado a ele condições de transformação, condições de sair daquela situação. Agora, vale a gente destacar que, assim, o mal maior, né, gente,
é duro falar isso porque pode causar reações, mas o mal maior está no mundo capitalista. Porque o mundo capitalista é muito sedutor. É muito sedutor. Então, o mundo capitalista desperta em nós desejos de ter. Desejos de ter, a todos, né? E aquele que está numa situação de exclusão, o desejar ter é ainda mais forte, porque ele está excluído, né? E a possibilidade de ter é muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, um cara da periferia ter um carro importado. Ele pode vir a ter se ele se encaminhar por mundo das drogas, né? No mundo aí do crime. Então, assim, para que haja mesmo uma inclusão, para que haja mesmo uma integração de todos, esse sistema capitalista tem que passar por uma transformação. Ele tem que se humanizar. No sentido assim, olha, o dinheiro é importante, nos possibilita acessos a bens de consumo, mas acima do dinheiro deve haver o respeito à vida, o respeito à dignidade humana, né? E isso não existe na sociedade, tanto que, de maneira geral, as pessoas vivem obcecadas pelo ter, né? E às vezes você pensa um pouquinho, né? Os momentos mais prazerosos, cara, de repente é aquela conversa descontraída que você tem com um amigo, com um vizinho, sabe? É algo assim que não tem preço nenhum. É tão barato, é tão simples, mas aquilo é tão, assim, significativo. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu ia para São José do Rio Preto e eu parava numa cidadezinha que chama-se Urupês para tomar café. E aquele momento, que eram 15 minutos da minha viagem, foram para mim, assim, momentos de muito prazer, muito mais legal do que dar aula, sinceramente. Por quê? Eu chegava na padaria, a padaria estava abrindo, geralmente era umas 6 horas da manhã. Não tinha ninguém na padaria. Aí a padaria fornecia um pãozinho quentinho, um café acabado de sair, e começavam a chegar lá uns senhores, né? Velho acorda cedo, né? Natural. E eu parava sempre nessa padaria, tomava meu café, comia meu pãozinho com manteiga e batia um papo com os velhinhos que ali apareciam. Nossa, era um momento assim que isso se tornou um hábito e me trazia tanta felicidade. E essa felicidade me tocou tão fundo que eu quis repartir essa felicidade. Então, toda vez que eu ia para Rio Preto, eu parava nessa padaria, tomava meu café, comia meu pãozinho, conversava com os velhinhos e comprava uns pãezinhos para levar para a escola. E era tipo assim, uns croissants pequenininhos, ou caseirinho, né, que era um pãozinho pequenininho, e eu levava para a escola quentinho, chegava quentinho ainda. E para mim, tipo, gastava, sei lá, 3, 4, 5 reais, não fazia nenhuma diferença. Mas os professores, assim, adoravam que eu levava o pão. Isso fez com que a convivência minha com eles fosse muito mais prazerosa, fosse muito mais integrada, porque a felicidade que eu recolhia na padaria, eu levava na escola essa felicidade representada pelo pão. Então, estou viajando na maionese, mas isso tudo é para dizer que a ideia do CD é o jovem da periferia buscar um prazer no talento que cada um traz dentro de si. Seja o talento de jogar um futebol, vamos jogar um futebol, vamos jogar um baralho, vamos compor uma música, um rap, vamos fazer um grafite aqui, sabe? Então, através do jovem da periferia olhar para ele mesmo e se unir e ambos construírem uma coisa melhor, é o sentido maior, tá? E aí se afasta da violência e
de mundos que não pertencem a eles. Gente, o CD apresenta alguns versos discriminatórios também, tá? E isso existe, por exemplo, a expressão do pensamento machista, quando ele fala, encontre uma de caráter se você puder. Ou seja, é um menosprezo genérico a todas as mulheres, como se toda mulher da periferia fosse de mau caráter, né, fosse leviana. Depois ele fala, em troca de dinheiro e um carro bom, tem mano que rebola e até usa batom. Então aqui existe uma discriminação aos travestis ou aos homossexuais. No entanto, o Mano Brown, em entrevistas, reconhece que cometeu deslizes, né? Reconhece as falhas nestes versos e afirma que a sua arte está em consonância com as demandas feministas, tá? E não só a feminista, mas com as demandas de todos que vivem numa situação de exclusão, tá? Então é uma observação ao álbum, né? Que são frases que representam essa discriminação mesmo. E para fechar, a linguagem é popular, é informal, é oral, tem gírias, tem palavrões, tem falhas de concordância, como os cara, as criança, mas é uma linguagem da periferia, né? É uma linguagem verossimilhante, porque na periferia se usa, né, essas gírias todas. Somado a isso, as falas têm um caráter intimidatório. Não que queira intimidar, mas é uma forma de autovalorizar-se. Porque, diante dos séculos de escravidão no nosso país, só o fato do indivíduo ser negro, às vezes ele se sente envergonhado, ele anda cabisbaixo, como se ele não fosse uma pessoa digna. Então a música precisou impor-se. A música precisou impor-se. E nessa imposição, ela empodera os habitantes da periferia. E esse empoderamento tem que existir porque é o início de uma cura de consciência. Sabe? Muita gente sofre tanta e tanta humilhação que acaba absorvendo um sentimento de inferioridade, ok? Então é aquela ideia que se fala, olha, negro, levante a cabeça, não abaixe a cabeça, não se humilhe, você é tão digno quanto qualquer pessoa do bem, entende? Então esse caráter intimidatório não é propriamente uma disputa de poder, mas é uma questão de autovalorização necessária para um desenvolvimento integral da sociedade e não um desenvolvimento excludente que durante séculos houve na nossa sociedade, né, com a escravidão, com o machismo e coisas desse tipo. O ritmo é marcado, embora não haja regularidade métrica, pelo discurso engajado e pelas rimas emparelhadas, tá? Então, é uma música ritmada, há rimas simples, né, paralelas, então essa é mais uma marca. E para fechar, o CD apresenta intertextualidade com a obra A Divina Comédia, do Dante, mas se a obra Divina Comédia mostra o mundo após a morte dos pecadores, segundo o conceito medieval de pecado, o CD estabelece uma intertextualidade no sentido de mostrar que o inferno é a vida humana da periferia, né? Então esse é um ponto. Outro ponto é a referência à Bíblia, que está na capa, na contracapa, no título de algumas letras e em alguns versos. E, por fim, uma característica geral é o contexto da periferia que ele apresenta. Periferia, lugar de miséria, de fome, de violência, de sedução do consumismo, exclusão, convivência com o crime e as drogas. Mas também é um local de alegria das coisas simples, é um local de parceria com os manos sangue bom.
a música como palco para uma convivência fraterna e harmoniosa, né? Então, a música é um elemento de integração, é um elemento de união, é um elemento de paz, né? Sem sombra de dúvida, a música preenche um vazio existencial que existe em todos, né? E a sociedade capitalista sabe disso e procura nos assediar, acreditando que a compra, né, que o consumismo irá preencher esse vazio existencial. Preenche momentaneamente, como as drogas. Então, olha que interessante, né? Se o CD fala de droga no sentido literal, né? Existe uma outra droga que é muito pior. Essa outra droga que gera a primeira, que é a droga do consumismo, né, gente? Porque uma sociedade consumista, ela se torna dependente. E aí leva a outras dependências, né? Perguntas. Sintam-se à vontade e peço desculpas por falar Vinho, demais. Oi. eu vou perguntar um negócio, mas eu não sei se é muita brisa minha ou se faz sentido mesmo. Uhum. Mas assim, o que eu pensei aqui, será que ele não está fazendo uma contraposição entre as religiões? Porque assim, ele fala da ele fala da Igreja Católica, por exemplo, faz referência à Igreja Católica colocando os versos da Bíblia, o símbolo, não sei o quê. Também fala da Igreja Evangélica, mas ele também faz uma música só para a religião de matriz africana, sabe? Se ele cita os orixás. E Uhum. ele cita os orixás, sim. Então eu pensei assim, será que ele não está fazendo uma contraposição e deixando meio que muito implícito, assim, talvez seja muita brisa minha, mas enfim. Tipo assim, durante a colonização aqui foi trazido um tipo de religião, que seria, no caso, a Igreja Católica, seria com o negócio dos jesuítas, não sei o quê. Então, a sociedade, em geral, assim, né, foi rotulada como católica. Então, ele usou a católica como linha de frente, assim, né, da obra dele, de algumas músicas, para as outras pessoas olharem para aquilo pensando que também tinha pensando que tinha alguma coisa em comum, sabe? A religião tinha isso em comum. Só que implícito, ele também está valorizando uma coisa que foi deixada de lado, que seria a matriz africana, que estaria relacionada com o povo preto, não sei o quê. E também ele fala dessa parte mais negativa da religião, né? Que é usada para outros fins, né? E é muita brisa eu pensar Não, nisso? faz todo sentido, Mari. Faz todo sentido. E aí a gente pode, por exemplo, responder por que, por exemplo, a capa ele colocou um crucifixo e não colocou lá algum símbolo de matriz africana. Uma resposta possível é que isso geraria uma reação mais negativa, porque a sociedade brasileira ela é cristã, né, com as várias vertentes do cristianismo. No entanto, a gente tem uma grande parcela da sociedade que segue, além do cristianismo, segue as crenças africanas, né, as religiões de matriz africana, como você mencionou. Então, assim, me parece que atinge um público maior ter colocado o cristianismo, tá?
é uma resposta possível, uma resposta que faz sentido. No entanto, ele é autêntico ao mencionar em algumas letras aí essas religiões de matriz africana, porque, no fundo, aos povos periféricos, e sobretudo os povos, né, de ascendência africana, a convivência com o sincretismo religioso é muito forte. Entende? É muito forte. Então, a pessoa vai na missa e depois vai no terreiro. E é forte e é normal, né? É forte e é normal. Então, eu vejo assim, ele não aprofundou esse quesito das religiões de matriz africana, porque para aqueles que a seguem, o recado é dado. O recado é dado. Para quem não conhece, para quem não sabe do que se trata, seria impossível explicar e mostrar tudo numa música ou num CD aqui. Mas eu acho que só as referências já é algo assim, tipo, ó, os meus olhos estão para Jesus, mas estão para os orixás. Tanto que na música Jorge da Capadócia, a primeira palavra é Ogunhê, né, que é uma saudação a Ogum. Aí. Então, veja, Ogunhê, e depois já fala do santo, do São Jorge, né, que está ligado aí à Igreja Católica, mas também a gente sabe que está ligado aos rituais de matriz africana. Então, a ideia, assim, que mais fica evidente, me parece, é o sincretismo religioso. É o sincretismo religioso. E ele poderia, talvez, ter colocado junto ali do crucifixo uns búzios, por exemplo. Acrescentaria algo e complementaria, assim, essa ideia de reconhecimento das religiões africanas. Então, faz sentido, sim, as duas coisas estão presentes e não importa, no fundo, qual religião se siga, importaria a sinceridade, né, em seguir aquela religião, em fazer o bem segundo o que cada religião apresenta, entende? Porque, assim, gente, para alguns que não conhecem muito as religiões, eu tenho uma formação de estudo das religiões, tanto que eu dei aula vários anos na USC, de uma disciplina chamada Ética e Cultura Religiosa. Então, eu explicava para os estudantes, eu acho que são as 12 maiores religiões do mundo, em número de adeptos, né? E assim, toda religião carrega consigo um conjunto de princípios que visam o bem. Assim, todas as maiores religiões, que é o que eu tive conhecimento, trazem isso muito claramente. Então, se algum membro de uma religião faz o mal, até em nome da religião, é o cara que é doente, é o cara que é ignorante, é o cara que não percebeu a realidade daquilo. Assim como tem padre que, por exemplo, seduz criança, né? Então, essa corrupção está não em uma religião ou outra, está na condição humana, né? E aí importa que se tenha uma fé, importa que se tenha uma crença e que se acredite mesmo naquilo, na presença de algo maior, seja um santo, seja Deus, seja deuses, né? Porque é necessário para se afastar da condição dolorosa de uma vivência excluída socialmente, né? Porque é muito doloroso você estar excluído, você não ter acesso àquilo que muitos têm acesso, né? Então, uma compensação é preencher-se desta fé. Tudo bem, Mari? Não sei se eu expliquei ou se eu compliquei. Não, entendi sim, Vini. Obrigada. Beleza. Gente, alguma coisa a mais? Fiquem à vontade. Senão a gente faz um intervalinho. E parabéns para a Beatriz,
A Cassiane já tinha passado, e a Maria Clara de Assis, né? Vocês já são aí bichos, né? Para o próximo ano, e eu acho muito bacana terem essas aprovações prévias, mesmo que talvez vocês não vão fazer aquele curso, mas, né, para a consciência é uma forma de confiança, né, gente? É uma forma de confiança. É até, inclusive, falando em confiança, eu estava assistindo o Globo Esporte agora, antes de dar aula, e aí o São Paulo vai jogar hoje, o São Paulo tem 3 jogos a menos no campeonato e está na vice-liderança. E aí foi comentado assim, olha, o São Paulo conquistou o que estava faltando, a confiança. O time do São Paulo está confiante e esta confiança lhe dá segurança para alcançar os próximos objetivos. Então, essa aprovação de vocês, que gerou confiança para vocês, que vocês continuem nessa confiança, e eu digo que esta é apenas a primeira de muitas outras conquistas que poderão vir para vocês. Confiem mesmo. Confiem. Não achem que vocês chegaram ao limite, não. Acho que é o começo só. É o começo de muitas conquistas, pelo que eu posso afirmar dessa convivência ao longo do ano. Pelo empenho de vocês, pela dedicação, né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É o início de muitas e muitas aprovações. Ok? Que assim seja, e depois a gente possa fazer uma festa, todo mundo. Com máscara, mas faz uma festa. Gente, então vamos fazer um intervalinho? Aí a gente volta com a matéria da literatura, eu acho que é Guimarães Rosa, né? E aí a gente prossegue. Partiu lá por 10 para 5, então a gente retorna. Vou fechar a sala e depois continua.